Bom, acho que muita gente já se deparou com uma situação onde não sabia se usaria crase ou não. Eu espero que até o final desse vídeo você possa compreender o uso dessa famosa vilã da língua portuguesa. Bom, antes de tudo eu já vou dizendo para você se inscrever no canal, ativa o sininho e já vou dizer para você curtir também o nosso vídeo desde já. A gente vai falar hoje sobre onde a gente vai usar a crase, onde a gente não vai usar, onde é facultativo e o que é exceção. Já vou começar dizendo algo que vai ajudar muito no compreendimento dessa situação, onde a gente não sabe se usa ou não usa a crase. A crase só vai ser usada diante de palavras do gênero feminino. A partir daí, já dá para você saber muito sobre o uso da crase. Mas vamos ser mais específicos e falar minuciosamente onde tem, onde não tem, etc. Bom, onde tem crase? Primeiro, em indicação de horas. Por exemplo, a festa começa às 19 horas. Nesse caso, usaremos a crase sim. Em qualquer situação onde formos indicar horário. Outra situação onde a gente usa a crase vai ser quando formos usar a expressão a moda de, mesmo que ela esteja ali subentendida. Por exemplo, se a gente falar comprei uma roupa à moda de Paris, a gente vai usar crase naquele A. Ou se a gente falar comprei uma roupa a Paris, neste caso, a gente vai usar a crase do mesmo jeito. Subentendido ou não, a gente usa a crase. Diante de locuções femininas, a gente também vai usar crase. Por exemplo, às pressas, à noite, à tarde, etc. Vamos falar agora onde não tem crase. Diante de palavras masculinas, de qualquer palavra masculina, certo? Diante de verbos no infinitivo, por exemplo, estava a cantar, não tem crase. Diante de pronomes de tratamento e diante de números cardinais. Por exemplo, chegou a 200 o número de vítimas do acidente aéreo. Nesse caso, aquele A não vai ter crase, porque está diante de um número cardinal. Outra situação que a gente não vai usar crase vai ser entre palavras repetidas. Por exemplo, frente a frente, cara a cara, nesses casos, sem crase. Vamos falar agora onde a crase seria facultativa, ou seja, opcional. Colocando ou não, não faz diferença. Não está errado se a gente colocar, nem se a gente não colocar. Diante de pronomes possessivos femininos, por exemplo, ela referia-se à minha mãe. A gente pode colocar crase ou não naquele A. Ou melhor, aquele A pode ou não ser craseado. Diante de nomes próprios femininos, e depois da preposição até. Por exemplo, fui até a praia. Ali é facultativo, você coloca se quiser. E por último, vamos falar sobre as exceções. Onde é exceção o uso da crase? Vamos lá. Quando formos usar as palavras aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, referia-me àquele menino. Neste caso, a gente usa a crase no A da palavra aquele, tá certo? Antes de pronomes relativos a qual e as quais. Mas nesse caso é só se a palavra que vem antes, né, pedir um pronome. Por exemplo, são regras as quais devemos respeitar, certo? Diante de pronomes de tratamento, senhora, senhorita ou dona, tá? Eu tinha falado que não tinha diante de pronomes de tratamento, só que em casos onde os pronomes de tratamento são senhora, senhorita ou dona, a gente usa, certo?
E agora, nome de lugar. O nome de lugar, ele só vai precisar de crase se tal cidade que a gente, se tal lugar que a gente estiver se referindo exigir a preposição a e o artigo a. Uma dica para não errar é essa. Se eu vou a e volto da, crase no a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Por exemplo, se eu volto da Inglaterra, eu uso crase. Mas se eu volto de Paris, eu não uso crase. Deixa eu procurar outra situação. Se eu vou à Holanda e volto da Holanda, eu uso crase. Mas se eu vou a Guiné-Bissau e volto de Guiné-Bissau, não uso crase. E outra exceção vai ser diante de lugares específicos. Por exemplo, irei a Salvador de Jorge Amado. Nesse caso, a gente usa crase. Eu espero que você tenha conseguido compreender o uso da crase. Se você gostou da videoaula, comenta aqui e não esqueça de curtir e se inscrever no canal, tá certo? Até a próxima!